irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação, hora de ouvirmos o que Deus tem para nos falar. Liturgia de 9 de agosto de 2020, domingo, 19ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, no rito da celebração temos o Glória, o Creio e terceira semana do Saltério, antífona da entrada. Considerai, Senhor, vossa aliança e não abandoneis para sempre o vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, defendei vossa causa e não desprezeis o clamor de quem vos busca. Salmo 73, versículos 20, 19 e 22. Oração do dia. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança prometida por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 9a. E versículos de 11 a 13a. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo ouviu-se o murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 85, versículos do 9 ao 10, do 11 ao 12, do 13 ao 14, versículo 8º é o refrão. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Repitamos. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Repitamos. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Segunda leitura, leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículos do 1º ao 5º. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia,
aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Eu confio em nosso Senhor com fé, esperança e amor. Eu espero em sua palavra, hosana, ó Senhor, vem me salvar. Salmo 129, versículo 5. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada, é uma reflexão, uma exegese, texto escrito por Antônio Carlos Santini, e-mail santini@novaalianca.com.br. Confiança, sou eu. Mateus 14, versículos de 22 a 33. Hoje, dou-lhe uma reflexão escrita por Orígenes, que viveu entre os anos 185 e 253 depois de Cristo. Se algum dia somos assaltados por inevitáveis provações, lembremos-nos de que foi Jesus quem nos ordenou embarcar e Ele quer que o precedamos na margem oposta. De fato, para quem não suportou a prova das vagas e do vento contrário, é impossível atingir a outra margem. Assim, quando nos virmos cercados por dificuldades múltiplas e penosas, fatigados de navegar no meio delas, com a pobreza de nossos recursos, imaginemos que nossa barca está no meio do mar, sacudida pelas ondas que gostariam de ver-nos naufragar na fé, conforme a primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 19, ou em alguma outra virtude. E se vermos o sopro do maligno, e se vemos o sopro do maligno se encarniçar contra nossos empreendimentos, lembremos que nesse momento o vento nos é contrário. Quando entre esses sofrimentos nos tivermos mantido durante as longas horas da noite obscura que reina nos momentos de provação, quando tivermos lutado o melhor que pudermos, cuidando de evitar o naufrágio da fé, tenhamos a certeza de que ao final da noite, quando a noite for avançada e o dia vier chegando, Romanos 13, versículo 12, o Filho de Deus virá junto de nós, caminhando sobre as ondas,
para nos tornar o mar sereno. Quando virmos o Verbo aparecer-nos, seremos tomados pela perturbação, até o momento em que compreenderemos claramente que é o Salvador que se faz presente a nós. Ainda crendo ver um fantasma, gritaremos de terror, mas ele logo nos dirá: tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Pode ser que estas palavras façam surgir em nós um Pedro animado de ardor, que descerá da barca certo de ter escapado da provação que o agitava. Primeiro, seu desejo de ir diante de Jesus o fará caminhar sobre as águas. No entanto, com sua fé ainda pouco firme, e ele mesmo, na dúvida, perceberá a força do vento, ficará com medo e começará a afundar. Mas ele escapará dessa desgraça, pois lançará para Jesus este forte grito: Senhor, salva-me! Então logo este outro Pedro tiver acabado de dizer: Senhor, salva-me, o Verbo estenderá sua mão para lhe dar socorro e o segurará no momento em que começar a afundar, reprovando-lhe a falta de fé e as dúvidas. Jesus e Pedro subirão de novo na barca. O vento se acalmará e os passageiros, compreendendo de que perigos escaparam, irão adorar a Jesus, dizendo: verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Agora vamos ao santo do dia. Antes eu quero dizer que podem utilizar este vídeo à vontade, livremente, pois foi Jesus quem mandou: ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Então podem usar à vontade. Este vídeo está no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e eventualmente no Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Temos um texto do padre Evaldo César de Souza, que escreve para o site a12.com sobre o santo do dia. 9 de agosto é dia de Santa Teresa Benedita da Cruz Edith Stein. Edith Stein nasceu na Alemanha no dia 12 de outubro de 1891 em uma próspera família de judeus. Desde menina, Edith era brilhante nos estudos. Na adolescência, viveu uma crise e abandonou a escola, as práticas religiosas e a crença em Deus. Depois, terminou os estudos, recebendo o título de doutora. Depois de ler a autobiografia de Santa Teresa d'Ávila, a jovem judia foi tocada pela luz da fé e converteu-se ao catolicismo. Sua mãe e os irmãos nunca compreenderam ou aceitaram sua adesão ao Cristo. Em 1933 chegava ao poder o Partido Nazista. Todos os professores que não eram alemães foram demitidos. Para não ter que abandonar o país, Edith fez-se noviça da Ordem do Carmelo. Com o hábito carmelita, passou a ser chamada de Teresa Benedita da Cruz. 4 anos depois, a perseguição nazista aos judeus alemães se intensificou e Edith foi transferida para a Holanda. Em julho de 1942, publicamente, os bispos holandeses emitiram sua posição formal contra os nazistas e em favor dos judeus. Hitler considerou uma agressão da Igreja Católica local e revidou. Em agosto, oficiais nazistas levaram Edith do Carmelo. Neste dia, outros 242 judeus católicos foram deportados para os campos de concentração. Edith Stein procurava consolar os mais aflitos, levantando o ânimo dos abatidos e cuidando do melhor modo possível das crianças. Assim, ela viveu alguns dias, suportando com doçura, paciência e conformidade à vontade de Deus. No dia 7 de agosto de 1942, Edith Stein e centenas de homens, mulheres e crianças foram de trem para o campo de extermínio de Auschwitz. 2 dias depois, foram mortas na câmara de gás e tiveram seus corpos queimados. Reflexão. Uma leitura dos textos de Edith Stein
Revela claramente seu forte compromisso com o reconhecimento e o desenvolvimento da mulher, assim como o valor da maturidade da vida cristã na mulher, como uma resposta para o mundo. Edith foi reconhecida pelo seu silêncio, sua calma, sua compostura, seu autocontrole, seu consolo para com outras mulheres, seu cuidado para com os mais pequenos. Oração, rezemos. Deus Pai de bondade, dai-nos ser abençoados pela intercessão de Santa Edith Stein. Concedei-nos a graça da conversão cotidiana. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, também do hebraico, traduzindo Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente, Ele proverá, acredite. E do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, foi dito pelo apóstolo São Paulo. Ele disse também, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. A glória futura é quando Jesus voltar e nos julgar, nos absolver e colocar na vida eterna, onde teremos felicidade em plenitude, viveremos como anjos, junto aos santos, aos anjos, a Deus, viveremos para sempre, de um modo inefável que não sabemos expressar em palavras humanas. Para isso, temos que praticar o bem, praticar o amor. São Paulo já disse, existem 3 coisas: fé, esperança e amor. E a mais importante é o amor. Confie em Deus, confie na sua participação no reino futuro de Deus, mas já comece aqui mesmo a dar a prova de sua cristandade. Se pecar, arrependa-se e acredite que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade. E um dia nos encontraremos no paraíso eterno. Shalom, a paz.